Bom dia. Normalmente eu não faço uma recapitulação, porque eu acho que o que a gente tem estudado é bem simples. Pelo menos deveria ser, se nós estamos levando isso para os levitas. Se vocês olharem para cá, o terceiro passo é juízo, juízo, juízo executivo. Nós vemos também juízo aqui. Se vocês forem achados fiéis no juízo, então serão provados. Então, será que nós colocamos isso nas nossas linhas? Então, nós estamos aqui embaixo. Estamos no lugar santíssimo. Tem um juiz executivo. E se nós olhamos para essa linha de Elias, o que acontece com Elias? O que acontece depois com Elias? É trasladado para o céu. He is taken to heaven. Então, isso já seria glorificação aqui. Tá certo. Mas ele é provado antes de ir para o céu. Tem um decreto de morte aqui. Existe um decreto de morte para os fiéis. De se forem achados fiéis, serão provados. Então, não só os falsos profetas morrem aqui, mas também temos um decreto de morte para o povo de Deus. Mas está sem efeito, como nós sabemos. Então, com essa foice na colheita, são o trigo e o joio que são cortados nesse ponto. Então, o trigo é ceifado do mundo. Depois são levados para o céu. Sabemos que isso acontece aqui também. Vemos um decreto de morte aqui. Então, sem usar um assim diz o Senhor, nós precisamos lembrar isso. Senão, não podemos colocar o decreto de morte aqui. Apenas usando metodologia de parábolas. Então, isso foi algo que eu perdi ontem. Outra coisa é que nós falamos um pouquinho sobre isso algumas semanas atrás. Esse tempo do fim aqui, nós importamos isso de 1798. E o único lugar que Ellen White menciona ou usa o tempo do fim é 1798. E quando nós colocamos isso em todos os outros marcos, no primeiro marco de cada linha, eu diria que nós estamos fazendo uma aplicação. E por que nós chamamos a isso tempo do fim? Isso seria o tempo do fim do mundo. Mas aqui não. Então por que nós iríamos chamar isso aqui tempo do fim?
Então, na linha de Cristo, seria o ômega do Israel antigo, não apenas Israel antigo. Por que nós chamamos a isso o tempo do fim? Porque não é o fim do mundo. Poderíamos argumentar que isso é o fim do mundo antediluviano, porque o mundo será destruído. Mas não é a razão pela qual nós chamamos tempo do fim. Porque nem combina com as outras linhas. Então, o que nós dizemos? Porque isso vai ser uma das perguntas que os levitas vão fazer por não fazer sentido. Podemos dizer que é o princípio do fim. But we could say it's the beginning of the end. Certo, isso é o que significa tempo do fim. Então, é o início do fim do que na linha de Elias? Os falsos profetas. Of the false prophets? Para Existem muitas mortes na Bíblia. aquele período. For that time. Então pense qual é a mensagem no tempo do fim. Se nós formos para cá, se usamos esse aqui, temei a Deus. Uhum. Então, qual seria a mensagem no tempo do fim? Second coming. Segunda vinda. Segunda vinda. Então, me diga qual é a mensagem do primeiro anjo se você fosse apenas ler. Deus. Fear God. Dar-lhe glória. Give him glory. Que é chegada a hora do julgamento. Because the time of judgment has come. Então, essa última parte significa que você sempre tem tempo anexado com a mensagem do primeiro anjo. E sempre está avisando de que tempo. Que está anunciando a chegada de qual marco? First angel. Which way mark? Então, esse seria o primeiro anjo. Está avisando que algo vai acontecer no futuro. Of the coming of the second angel. A resposta foi que estaria anunciando então a vinda do segundo anjo, mas provavelmente não está correto. Se diz é chegada a hora do seu juízo, será que é a mensagem do segundo anjo? Não, seria o terceiro anjo. Então, está avisando que é o tempo do juízo. Então, é o final da sua prova. Será que não seria o tempo do fim para Jezebel? Wouldn't it be the time of the end for Jezebel? Basicamente, seria o tempo do fim para todos. Porque nesse ponto todos somem. Ou eles vão para o céu, ou são julgados, ou a mulher falsa é destruída. Então, basicamente, todos morrem.
Então, claro, literalmente nem todos morrem, porque os santos vão para o céu, etc. Como eu estava dizendo, existem muitas mortes na Bíblia. E eu não creio que aqui está predizendo alguma morte. Porque a palavra em si já diz a hora do seu juízo. Então nós estamos procurando o marco de juízo que essa profecia está predizendo. Por exemplo, não diz que a hora da morte de alguém está às portas. Então, quando nós usamos esse termo, ou exportamos esse termo, não é algo arbitrário ou abstrato que nós fazemos. Nós estamos exportando todas as propriedades juntamente com a palavra. Então, Elias está dizendo, temei a Deus. Noé está dizendo, temei a Deus. E nesse marco foi dito que seria 120 anos. Então, diretamente ele está dizendo, temei a Deus porque a hora do seu juízo está às portas. Então, toda vez que nós usamos essa frase, tempo do fim, é um aviso para todos nessa linha de reforma de que eles vão morrer. Eles vão ser julgados. Seria um juízo executivo, ou estão perdidos ou salvos. Então, por isso nós podemos chamar isso tempo do fim para todos os marcos. Ainda que um assim diz o Senhor apenas usa na primeira linha. Ou na linha de Ellen White. Eu acho que quando saiu a sugestão sobre o juízo sobre Jezabel, se estava fazendo uma referência a Apocalipse 18:10. I think when it was mentioned the judgment of Jezebel, it was making reference to Revelation 18:10. Sim, seria um paralelo do juízo da mulher corrupta. Eu acho que é importante esse ponto que ela está apontando, Da Jezebel? de que o Aaron está fazendo, de que Ah. não, que o tempo do fim é 1798 somente. I think it's your point is really important when you say that 1798 is the only time of the end. Porque muitas vezes nós perdemos referência de por que a gente fala as coisas. Because a lot of times we lose reference of why we say these things. Então, quando alguém faz a pergunta como quando é o tempo do fim, So when someone questions when is the time of the end, nós dizemos depende, qual linha a gente responde. we say it depends. Which line are you speaking of? Mas a realidade é que o tempo do fim só é 1798. But reality is that time of the end is only 1798. As outras são tipologia ou aplicações, como ele disse. The others would be typology or applications, like you said. E a gente precisa uma âncora, um modelo que nós possamos ter firme So we need an anchor or a model that we need that has to be firm, para então aplicar as outras histórias. so that we can apply it to other histories. Certo. Então, tudo isso, todas essas linhas, eu vou dizer isso de forma solta, não são importantes, mas elas servem ou cumprem um propósito.
Elas são um veículo ou uma ferramenta. Para quê, irmã? Qual é o propósito de olhar para todas essas histórias? Elas são um tipo do antítipo. They are type of the antitype. Certo? E nós estamos interessados em qual antitipo? Se for com base no tema do tempo do fim, seria 1798. If we are interested about the time of the end, would be 1798. Se quando nós vamos para os adventistas, nós dizemos, nós temos horas de estudo para vocês. E vocês vão ter que colocar suas mentes em volta dessas coisas. E é realmente muito bom porque eu consigo falar para vocês de 1798. Será que esse é o propósito de todas essas linhas? Porque eles apenas poderiam ler livros de história e definir tudo sobre 1798. Então, realmente, qual é o propósito do ensino de parábolas? As profecias e o juízo. The prophecies and the judgment. Então, o ensino de parábolas revela que tipo de tesouro? Os escondidos. The hidden ones? Yeah. Então, leitura superficial vai dar tesouro superficial. Metodologia de parábola significa que nós estamos procurando tesouros escondidos. Então, o propósito dessas linhas não é realmente mostrar algo que já está na superfície do texto. Irmãs, qual é o propósito dessas linhas? O que é que isso nos diz? Por que nós olhamos para todas essas linhas históricas? Para nos dizer o quê? Eu acho que é para falar da nossa linha, do 144. I think it's to speak about our line. Certo. Para ser muito sincero, eu não me importo com o que aconteceu com Noé. Para mim, ler o que aconteceu com Elias já é o que aconteceu anos atrás. Eu não conhecia esses homens, então não me importa que eles tenham morrido. Com aquilo que eu me preocupo é comigo. Então, eu quero entender o que vai acontecer com o meu futuro. Então, nós estamos fazendo todo esse trabalho aqui, que é linha sobre linha, para nós conseguirmos descobrir o que vai acontecer com a gente e depois dizer aos adventistas o que vai acontecer com eles. Porque eles não querem fazer horas de estudo para descobrir que Noé construiu uma arca. Nós temos uma brecha enorme aqui entre 1844 e a lei dominical. Talvez uns 200 anos aqui. E a única ferramenta que eles têm é o grande conflito. Então, eles não têm ideia do que acontece nos marcos entre esses dois marcos principais. Mas usando essa metodologia, nós conseguimos desenhar a nossa linha, o que nós iremos fazer.
podemos colocar a lei dominical no marco do meio, porque é sempre aí que encaixa. Depois podemos colocar Daniel 12 no segundo advento. E uma vez que nós fazemos isso, nós nos damos conta que nós temos 2 marcos em falta. E esses são os 2 marcos que os adventistas não conhecem. Porque eles não estão nas... Porque esses 2 marcos não estão no grande conflito, ou nos textos, na superfície dos textos. E um desses marcos é o tempo do fim. Então, quando nós começamos a dizer, vejam, 1798 é o tempo do fim. 1989, perdão. Uma vez, se a gente não entender por quê, eles vão começar a argumentar. E eu vi isso ano após ano na nossa igreja em Wales. E a explicação que nós demos naquele tempo, e essa satisfação, essa resposta que nós demos não teve nenhuma satisfação. Então, eles acabam saindo. Então, só para resumir, quem quer fazer um resumo para mim? Por que que nós chamamos a todos esses marcos tempo do fim? Quem quer resumir isso para mim? Nós estávamos falando que es porque tempo do fim representa mensagem de juízo. We were saying the time of the end represents a message of judgment. Y eso es un juicio, en cada de esas líneas es un juicio para cierto grupo de pessoas. And it would be a judgment for a specific group of people. Unos pasan ese juicio, todos morren. And some go through this judgment and others die. Mas, basicamente isso. So it's basically that. Então, quando nós pegamos nessa frase e nós trazemos daqui de cima e colocamos em todas as outras linhas, não é algo arbitrário. Nós também pegamos nas propriedades, que são todas listadas aqui, e dizemos que todas essas coisas acontecem no primeiro marco de todas essas linhas. E assim sendo, quando nós provamos que colocamos isso em 1989, nós podemos provar que todas essas coisas no primeiro passo também acontecem. Um exemplo rápido antes que eu esqueça. Essa propriedade aqui, chamado, se vocês atenderem o chamado, então são escolhidos. E em 1989, Ancião Jeff começa o seu estudo linha sobre linha. Então, nós temos uma correlação perfeita de interno e externo em 1989. E isso vai além de qualquer planejamento humano. De nenhuma forma o ancião Jeff conseguiria criar tudo isso na nossa linha e dizer, é o tempo do fim, então eu vou começar a estudar linha sobre linha. Então, nós podemos mostrar que em 1989 o nosso pioneiro é chamado. Se nós acreditamos na segunda vinda, So if we believe in the second coming, portanto, nós partimos de um ponto e vamos nos encontrar no mesmo ponto. so we
leave at one point and then Um we come círculo. back and we meet at that same círculo. point, Eh, like a circle. Um sinal que os profetas usam para o fim And one of the signs the prophets use for the end, é o som da trompeta. it's the sound of a trumpet. Paulo fala na trompeta, que os mortos ressuscitarão ao som da trompeta. Jeremias fala que quando soar a trompeta, que é o dia do Senhor. E eu tenho uma- Jeremiah and Paul speak about when the sound of the trumpet, when the trumpet sounds, it's the coming of the Lord. Eu tenho um entendimento diferente do tempo do fim. Para mim, todos os dias são o tempo do fim. And I have understanding of the time of the end differently because I think every day is the time of the end. Nós caminhamos para o fim, não caminhamos para o princípio. Because we walking towards the end and not the beginning. Para mim, hoje, eu costumo dizer, hoje para mim é o primeiro dia do resto da minha vida, é o primeiro dia do meu fim. So I usually say that today is the first day of my end. Mhm. Então, existem alguns pontos importantes com isso. E a primeira coisa é, numa linha, se todos os dias fossem o tempo do fim, será que estaria certo eu colocar tempo do fim ao longo dessa linha? Período de tempo, não um ponto no tempo. It would be a period of time and not a point in time. Assim eu consigo entender um pouco melhor o que você está dizendo. Sim, seria o tempo do fim num período de tempo. Certo? Yeah. Então, o tempo do fim seria um período de tempo. Nós já estudamos isso antes. E a única pequena objeção que eu teria daquilo que você mencionou é que quando você aplica isso a você mesmo, você vive todos os dias como se fosse o último. Mas será que é essa forma que nós aplicamos linhas de tempo? Eu acho que é a maneira correta. Qual seria o tempo do fim para o Velho Testamento? O que é que os profetas... O tempo do fim. Qual seria o tempo do fim? 398. Qual seria o de Ezequiel ou o de Isaías? Qual era o tempo? If we go look at the Old Testament, then what would be the time of the end for all the prophets? Because Ellen White speaks about 1798, but then all the other prophets, what are they speaking of? Okay, so that's the same concept. That's the same concept Então isso seria o mesmo conceito as you applying a line to your personal yourself. como você aplicar uma linha a você mesmo. What we're doing is we're mixing up the arc O que nós estamos fazendo é misturar a arca dos construtores. so you have church, Então nós temos a igreja, which would be the ship, que é o navio, and then you have the individual people, e depois nós temos as pessoas individuais, the 273 que seria as 273 de Atos 27. E eu creio que é em Apocalipse 11, nós temos o templo, depois nós temos aqueles que adoram no templo. they're actually two different entities. São duas entidades separadas ou diferentes, The point is that they become one. mas o ponto é que se tornam um. Once they're chosen, Uma vez que eles são they're escolhidos, supposed to become faithful. eles devem se tornar fiéis. So the ark is perfectly built.
Então a arca foi construída de forma perfeita. Is everyone that built the ark perfect? Mas será que todos que construíram a arca são perfeitos? A mensagem para eles era perfeita. But the message given to them was perfect. Era uma escolha que eles tinham que fazer. It was a choice that they had to do. Certo. So the doctrines are all Então as doutrinas são todas perfeitas. that represents the ark being perfect. Isso representa a arca sendo perfeita. The temple is built perfectly, the sanctuary, O templo é construído de forma perfeita com o modelo do santuário, but not all that built it or worship therein mas nem todos que adoram nesse templo ou construíram esse templo são perfeitos. Alguns caem e outros não. So if we apply anything on this line Então, se nós aplicarmos qualquer coisa nessa linha to the individual, ao indivíduo, it's not going to work. não vai funcionar. So it's correct that you live every day like it's your life. Então, certo que você queira viver todos os dias da sua vida como se fossem o último, mas o último dia de verdade seria no fim dessa linha. Para a igreja ou para a estrutura, não seria em cada um desses pontos. Será que isso faz sentido? Então, quando fala de todos os outros profetas na Bíblia, com tudo que eu sei, nem todos conseguem ter a sua própria linha de reforma. Então, a parte de usar a linha de Neemias ou a linha de Moisés. Há muito tempo a long time ago? Há muito tempo atrás, nós desenvolvemos a linha de Belshazzar, mas de forma bem solta. E eu não creio que a gente tenha feito muito com essa linha. Também não fazemos muito com a linha de Moisés. E pouco nós mencionamos a linha de Neemias. Então é por isso que eu não vou estar fazendo essas linhas. Mas a partir disso, nós não pegamos todas as mortes ou todos os profetas e colocamos aqui na linha. Por que isso? Por que nós não pegamos em todos os profetas e dizíamos, nós temos um teste profético aqui de 3 passos? Talvez sim, porque nós não somos inteligentes o suficiente. Como você mencionou, mas o microfone não pegou. Mas qual seria a minha desculpa para não ser inteligente o suficiente? Eu ia falar que é porque nós não contamos com a informação suficiente, mas isso não é uma justificativa porque nós contamos com a metodologia de parábolas. I was going to say it's because we don't rely so much on the information that we have, but it wouldn't necessarily be true because we use the methodology of parables. Então, não sei, eu acho que é porque nós ainda não nos hemos familiarizado do todo com a metodologia de parábolas. But I think maybe we're not so familiar as yet with the methodology of parables. Toda a Bíblia é uma parábola. So the whole Bible is a parable. Os eventos que acontecem nesses profetas, The events that happen with those prophets, eles não encaixam no modelo de Jesus de Mateus 13, no They modelo da don't- agricultura. they don't- Os eventos não coincidem com o modelo da agricultura. the events don't coincide with this model of agriculture of Matthew 13. É isso que eu acho. Mas isso, mas como o irmão mencionou lá atrás, também pode ser porque
a gente usando desculpa. For example, if we wanted to put the line of David, Então, irmã, se nós quiséssemos colocar a linha de Davi Solomon built the temple, e Salomão construindo o templo, how would we do that? como nós faríamos isso? Who would you make the first messenger? Because there's 3 messengers in each line. Quem você faria o primeiro mensageiro? Porque nós temos 3 mensageiros em cada linha. Quem seria o primeiro? If we had a line for David, Solomon, so to speak. Se nós tivermos uma linha para Salomão ou Davi ou algum desses reis. Acho que o primeiro seria Salomão. The first would be Solomon. Quem seria o segundo? Oh, o primeiro seria Salomão? Ahn, é, se o primeiro seria Saul, por que seria Saul? If the first one was Saul, then why would it be Saul? Quem é o primeiro rei? Saul. É Saul. Então você iria pensar que Saul seria o primeiro mensageiro, Davi o segundo, e talvez Salomão sendo o terceiro, vendo algum tipo de padrão. Mas sabemos que isso tem que encaixar nesse modelo. Então teríamos que dizer That King Saul was called by God. que o rei Saul foi chamado por Deus. Está certo? Sim. Sim. O rei Saul foi chamado por Deus? Não. Não. Desculpa. Stories and all of the prophets Então, nem todas as histórias ou todos os profetas fit easily into this model encaixam facilmente nesse modelo when you only have limited intelligence. quando nós temos inteligência limitada. So right there at the first step, we face the problem of just placing everything in line. Então, logo aí, com o primeiro passo, nós sentimos dificuldade de encaixar tudo numa linha. Did King David say, "Fear God, for the hour of judgment"? Será que o rei Davi diz, temei a Deus porque a hora do seu juízo é vinda? Saul. He brings a judgment against the Philistines? He's saying. See, I don't have the intelligence to work it out. You are. Então você está certo, eu não tenho inteligência para descobrir isso. Mas também concordo com que existem linhas mais fáceis e mais difíceis. So I agree that we have easier or more difficult lines, Talvez por causa da importância delas. maybe because the importance of these lines. Talvez nós só temos algumas linhas que são mais importantes que todos precisamos saber So maybe we have some lines which are more important that we all need to know, e outras que talvez não são tão vitais de todo mundo entender. and others that are not so vital that everyone understands. Isso provavelmente é porque algumas são mais difíceis de entender. And that's maybe because some are harder to understand. Yeah, I can see that. I can sympathize with that view. Eu consigo ver isso, consigo entender essa visão. Também acho que distintas porções da escritura têm distintos propósitos também. And I also think distinct parts of the scriptures have its own importance. Por exemplo, as cartas de Paulo são bem distintas do que a história de Davi, por exemplo. For instance, the writings of Paul or his letters are different to the history of David Ou Apocalipse.
or Revelation. Então acho que todas dão uma luz distinta. Talvez não sempre são um modelo. And I believe that they all give different lights, not always they would be a model. Eu creio que você talvez esteja certo. Por exemplo, antes dessa mensagem do clamor da meia-noite, eu posso dizer, se você olhar para Atos 27, você não consegue colocar isso numa linha, porque eu não iria reconhecer que você consegue. Então, talvez você está certo, mas eu nem faço ideia. Just a question. Do we still do this that we, whenever a certain pattern of 3 or of 2 shows up, that we say this is the second angel's message or this is the 3 steps or so? Because a while ago, that's what we did, right? Whenever there's a doubling, we said, okay, we don't understand it, but this must be the second angel's message. Eu não estou conseguindo ouvir. Há um tempo atrás, a gente era muito consistente em sempre que aparecia uma sequência de 2 ou de 3, ou uma duplicação, que a gente dizia que, bom, isso tem que ser então a segunda mensagem angélica, só pelo fato de ter 2 palavras repetidas. Eu pergunto se a gente ainda faz isso. So you're asking wherever we see 3 steps or 3 messengers, Então, a pergunta seria se cada vez que nós vemos 3 passos ou 3 mensageiros, does it always mean we can place it online? será que, nesse nível, será que isso, a gente sempre encaixa isso nessas linhas ou nesse modelo? I guess I'm more asking is we became very good at finding doublings in the Bible. O que eu estou perguntando é que nós nos tornamos realmente bons em ver as duplicações. And sometimes we said, I don't know what this story actually means, but there's a doubling. E às vezes nós dizemos, eu não sei o que significa essa história, mas eu vejo uma duplicação. So it has to be, yeah. Então nós dizemos, mas deve ser algo profeticamente simbólico ou importante. Yeah, true, I agree. There must be lots in the Bible that we still haven't uncovered. Eu creio que sim, tem muitas coisas assim na Bíblia que nós ainda não desvendamos. But I'm asking, is this still consistent with our methodology? Is this good enough? Just the fact that there's a repeated word, or should we approach it more completely? Mas a minha pergunta é se isso ainda é consistente com a metodologia que nós temos ou nós deveríamos abordar isso de forma mais completa. With that example of a doubling, Com esse exemplo de duplicação, I think that is correct methodology that we use. eu acho que é a metodologia correta que nós usamos. I just say that because that was the exact methodology which God led Olga Tess to. E eu digo isso porque isso foi exatamente a metodologia com que Deus usou ou liderou a anciã Tess. She was searching for the word midnight, Ela estava procurando a palavra meia-noite, and when she saw it at Acts 27:27, e quando ela viu isso em Atos 27, she said this must have special significance. ela disse, isso deve ter significado especial. The entire midnight cry message took off just from that. E toda a mensagem do clamor da meia-noite veio disso. So I didn't really answer that. Go ahead. It might have been a hint that God used, but we say differently today about Testimonies 9/11, right? We say this is not actually the date. Então, isso talvez tenha sido uma pista que Deus usou para ela, mas, por exemplo, hoje em dia nós entendemos testemunhos volume 9 de forma diferente. Não dizemos que é o 9/11, não dizemos que é essa a data. Unless I misunderstand your point, I don't think we say anything different regarding that methodology. Eu não sei, talvez eu esteja perdendo seu ponto, mas eu acho que nós não mencionamos nada em relação a esse tipo de metodologia ainda. We say the doubling of Acts 27:27 Dizemos que a duplicação de Atos 27 is a hint that this is significant, é uma pista para dizer que isso é significante. and we say the
testimonies 9/11 e dizemos que o título de Testemunhos do 9/11 is a hint that that's important. seria também uma pista para mostrar que isso é importante. The only thing we got wrong A única coisa que nós erramos is when we looked at testimonies 9/11. quando nós olhamos para testemunhos do 9/11, We said we can see it's significant and it is 9/11. nós dizemos que vemos que isso é significante e que é o 9/11, Whereas now we say it's significant and 11 de setembro. it's a harbinger of 9/11. Mas agora o que nós dizemos é que vemos a sua importância, mas que é um precursor do 11 de setembro. Did I understand you correctly? Certo? ¿O mensaje do primeiro anjo se aplica interna ou externamente? Uma pergunta. Question I have is if the message of the first angel, do we apply it internally or externally? Internally, né? Isn't it? Eu É diria interno, né? internamente, certo? É mensagem interno, It's an internal message. Mas será que é só mas interna? também é externo, sim. It's also external, so também é externa. Então vamos usar as linhas para responder a sua pergunta. Em 1798, Guilherme Miller foi chamado. E o que acontece de forma externa? A França ataca o papado e também o Egito vai contra a Turquia. So the papacy attacks France and now Egypt goes against Turkey. Repete então de novo. Não. A França ataca o papado Oh, e the o Egito France attacks the papacy and Egypt attacks Turkey. So in 1989 we have Então nós vemos aí esses eventos externos, temos o Moody de Berlim, temos o ancião Jeff pregando no tempo do fim. Sabemos sobre a maioria moral, o Irão, em 1989. Então todos esses seriam internos e externos. Mas a pergunta surge porque, por exemplo, na linha de Cristo, na linha de Noé, na linha de Elias, eu não posso ver um evento externo. But I'm asking because in the line of Christ, Elijah or Noah cannot see external events. Concordo com a linha alfa do Israel moderno. But I agree with the alpha line of modern Israel. Então, nesse marco, o que o mundo estava fazendo? Era mau. They were bad? Pecado. E isso antecede das trevas. Então, eu não sei com o que parecia a sua estrutura política naquele tempo. Não estou certo se nós procuramos aquilo que os políticos estavam fazendo. Mas houve uma seca aqui. Tinha muito acontecendo na Terra Gloriosa. Então não era só Elias na gruta, pensando o que ele tinha que pregar para o povo de Deus. E aqui também não é só o ancião Jeff sentado na sua cozinha dizendo ou pensando, eu tenho que pregar linha sobre linha para o povo de Deus. Então também existem mensagens além do ambiente do primeiro mensageiro, a parte da sua vida que estão acontecendo.
Just to add on to that, I don't know if I'm correct, in Revelation 14:6 for the first angel, Então, We- só acrescentando, não sei se eu estou certa, mas se formos para Apocalipse 14, 6, quando a gente fala do primeiro anjo, to see exactly what was the first angel's work, it says, "And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, kingdom, and tongue, and people." então, para ver qual era o trabalho do primeiro anjo, nós vemos que diz: e vi outro anjo voar no céu, levando o evangelho eterno para aqueles que habitam na terra, para toda a nação, tribo, língua e povo. So this wasn't just internal, was also external. Então, isso não foi algo Uau. só interno, mas também se refere a algo externo. Então, não é apenas alguém sentado na sua cozinha fazendo um estudo bíblico. É uma mensagem para o mundo ou para um país. E é por causa dos seus eventos externos ou da sua condição que Deus dá essa mensagem. Eu acho que a razão pela qual nós não podemos linkar profeta a uma linha de reforma dele só One of the reasons why I think that we can't link a prophet to his own line, é porque, ou seja, por or only exemplo, one line. os profetas, a maioria dos profetas menores, eles viveram no tempo, por exemplo, do cativeiro. Because most of those smaller prophets, they lived in the time of captivity. Então, como você pode fazer uma linha de reforma em tempo da dispersão? So how can you do a reform line in the time that they are scattered? Se as linhas começam só no tempo de ajuntamento. If the line starts only with gathering. Mas eu concordo com que nós deveríamos de estudar a vida do profeta, porque a própria vida do profeta é uma parábola para nós. But I agree that we need to study the life of the prophet because his life would be a parable to us. Por exemplo, a vida de Hageo e de Zacarias, por exemplo, como dois mensageiros que estão tentando incentivar ao povo a reconstruir o templo. For instance, study the life of Haggai and Zechariah because they are two messages that are trying to motivate and save the life of people. Por exemplo, a vida de Daniel em si, só a vida como a última geração. For instance, just the life of Daniel as the lost generation. Por exemplo, esse tipo de coisas. Mas fazer uma linha só deles no tempo da dispersão, isso não tem sentido. But making a line only of their own in the time of scattering, it wouldn't make sense. Então isso seria um bom ponto. Porque isso é uma linha de reforma. Então tem que haver um espalhamento seguido de um ajuntamento. Mais outra coisa? Os profetas viveram no cativeiro. The prophets lived in the time of O captivity. povo de Deus esteve em cativeiro. The people of God were in captivity. Mas são sempre duas classes representadas. But we see always two classes being represented. Eu não acredito que só os 4 hebreus é que estavam no cativeiro. And I don't believe that only the 4 Hebrews were in captivity. Mas só eles é que obedeceram a Deus. But they were the only ones that obeyed God. Os outros todos devem ter adorado a estátua. All of the others probably adored the statue. Fomos, por exemplo, a Salmos. If we go to Psalms, Salmo 37, por exemplo, David faz a separação ou faz a comparação entre os fracos e os bons também. Portanto, if são we sempre go duas for classes. instance to Psalm 37, David does. Sempre, do princípio ao fim, nós vemos sempre duas classes representadas. Não consegui traduzir o que estava antes. No livro de Salmos 37, In the book of Psalms 37, David faz a comparação entre os fracos e os bons.
David does a comparison between the weak and the strongest. E desde o princípio da Bíblia nós vemos as duas classes. And from the beginning of the Bible, we see them two classes. Quer seja no povo de Deus, May it be with the children of quer seja God. no mundo. May it be with the world. Porque eu penso, quando Deus diz, sai dela, povo meu, Because I believe when God says, come Portanto, out of her, my people, também há uma classe de Deus no mundo. we also have people of God in the world. Yes, I agree. Eu concordo. If your point is that there's always two classes living in a flesh and in a government, O ponto é, se você está dizendo que existem sempre duas classes com um espalhamento ou ajuntamento, isso está certo. Daniel 2 shows that no matter what time in history you are, Daniel 2 mostra que não importa que tempo na história você está, you're either in the mountain or the statue. ou você está com a montanha ou com a estátua. So even when you're stuck in a flesh, Então, mesmo quando você está preso no espalhamento, there are two classes. existem duas classes You can't draw a reform line for the time of bondage in Egypt. mas nós não conseguimos fazer uma linha de reforma desse tempo em que eles estão em cativeiro no Egito. So he was saying we were wondering if you could just take any story and draw a line. Então a pergunta é, será que nós poderíamos pegar em qualquer história e apenas criar uma linha? And my brother was pointing out that we probably can't do that because while you're in a scattering, you're not being reformed, so you have no free steps. E o irmão estava dizendo, provavelmente, quando nós não podemos fazer isso, porque quando estamos passando pelo período de espalhamento, nós não conseguimos fazer uma mensagem de uma linha de reforma, porque não temos os 3 passos. Outra coisa? Mais algum pensamento? We just finished on one point. Nós terminamos com um ponto, I think it's really important e eu creio que é realmente importante that we notice how different things look in each line. que a gente veja que as coisas se parecem diferente em cada linha. So we talk about external events. Então, nós estamos falando de eventos externos, The external events look completely different here e os eventos externos são completamente diferentes aqui que aqui. the internal events Os eventos internos, look completely different here e eles se parecem completamente diferentes aqui than they do here. do que eles se parecem aqui. And so Noah hears God's voice, Então, Noé ouve a voz de Deus tells him very precisely to build the ark at the exact time of the shutdown. e ele diz de forma bem precisa como construir a arca e exatamente o tempo do fechamento da porta. Enquanto que aqui Guilherme Miller é apenas um adolescente e nem sequer estava pensando em 1844. So when you get down to our line, Então, quando nós chegamos à nossa linha, things look very, very different. as coisas se parecem bem diferentes. Magic in our time, Feitiçaria no nosso tempo. when you open up 4 different calendars, Magic. magic, Magia. Magia no nosso tempo seria abrir 4 calendários diferentes. and you start adding 1, 2, 6, and 25, 20 to random dates. Seria adicionar o 126 ou 25, 20 a datas aleatórias. And you do it over and over and over again, E você faria isso de forma repetida, filling up loads and loads of insignificant dates tirando datas sem significância. that you don't stop. You just keep doing it till you find one significant date. Mas você não para e repete isso até achar uma data significativa. And then you say nuclear bomb's going to go off in Tennessee on that date. E depois a gente diz, uma bomba vai cair em Nashville naquela data. And whereas magic in Ellen White's day Quando magia no tempo da Ellen White was the rappings, era o bater nas portas, I believe it was the Fox, as batidas na porta. was it the Fox sisters? Yes. Fox News? Era as irmãs Fox, nós podemos dizer que é Fox News. So they represent a full stream, maybe, maybe not. Talvez elas representam uma fonte, ou talvez não. Corrente. So things look very different. That's what we need to understand.
Então, nós precisamos entender que as coisas se parecem bem diferentes. Quando nós chegamos à nossa lei dominical, a nossa manifestação do poder de Deus não vai ser falar em línguas. Nós temos Google Tradutor, então não precisamos disso. Mas eles não tinham, então precisaram falar em línguas. Então nós precisamos ter em mente que as coisas se parecem bem diferentes, ainda que a gente está alinhando eventos nesses marcos. Alguma pergunta? Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela mensagem do Clamor da Meia-Noite, que nos dá as boas novas de igualdade. E eu oro para que o Senhor nos ajude a lembrar que de nenhuma forma nós somos melhores ou mais especiais que os outros. E que ninguém é mais importante que ninguém. Em nome de Jesus, amém.